Galera, eu vou compartilhar com vocês mais uma meditação. Hoje eu não vou trazer uma leitura da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Irei somente trazer aqui uma história que eu gosto muito, que é a história de José do Egito. Acredito que dos personagens bíblicos, eu tenho vários personagens bíblicos que eu gosto, que eu admiro, né? José, Daniel, Moisés, porque primeiro Moisés, porque Moisés foi muito inteligente, né? Viveu, foi educado ali no Egito, teve a melhor educação e se tornou um grande líder. E aí eu me identifico com Moisés, me vejo como um cara extremamente inteligente e um cara que, de certa forma, tem uma predisposição à liderança. Além disso, galera, eu também me vejo muito como José, porque José era um sonhador. Eu acho que todos nós temos sonhos, a gente tem aí inúmeros objetivos na vida e a gente não pode nunca deixar de sonhar. É, Só que o que eu quero trazer aqui hoje, em relação a José, não falei sobre Daniel, que eu gosto também, que era um jovem muito íntegro, correto, temente a Deus, de oração. Me vejo muito em Daniel também. Mas em relação, galera, a José, o do Egito, o que eu acho interessante é que, assim, em relação a José, ele foi traído pela própria família. Eu acho que eu já gravei sobre isso essa semana. É, Só que o ponto é, José, ele tinha todos os motivos para odiar seus irmãos, para detestar seus irmãos, para se vingar deles. Só que José, ele não fez isso. Por que eu estou trazendo isso? Em alguns momentos a gente tem inúmeros motivos para odiar algumas pessoas, para detestar indivíduos que nos feriram, que nos fez mal, que de alguma forma nos prejudicou. E olha que eu vou contar para vocês, galera, que eu tenho inúmeros motivos para odiar muita gente, para não querer olhar no rosto de muitas pessoas, pessoas que me feriram, que me machucaram, que me menosprezou, que me jogou para baixo. Só que quando eu olho para José, eu percebo que José, ele fez não o que ele queria, ele não deixou o ódio consumir o coração dele, muito pelo contrário, ele se desprendeu de todo esse ódio, de toda essa tristeza e ele perdoou seus familiares, ele perdoou os seus irmãos. E aí, quando eu olho para a narrativa de José, galera, eu percebo que o que Deus ele quer de mim e provavelmente ele quer de você também é que você perdoe as pessoas que feriram você. É, é muito fácil, galera, a gente amar e a gente nutrir um sentimento por quem ama a gente. Amar a minha mãe, cara, é muito fácil. Amar o meu pai, amar os meus irmãos, as minhas irmãs, na verdade, que eu tenho duas irmãs, é muito fácil, porque são pessoas que lutam para me ver crescer e geralmente não sempre, elas querem o meu bem, né, a minha família. Então é fácil amar essas pessoas, é fácil amar os meus amigos que estão sempre comigo, que a gente compartilha interesses em comum. Só que amar as pessoas que nos feriram, isso é uma prova realmente de temor a Deus. E é o que a Bíblia vai dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. A gente tem que amar os nossos semelhantes de uma forma incondicional, por mais que essas pessoas tenham nos ferido. E galera, isso vai ser benéfico para mim e vai ser benéfico para você. Por quê? Ao invés de permitir que a dor ela consuma você, que a dor ela fira você e machuque você, quando ao invés de ficar preso ao passado, ao que aconteceu, quando você perdoa, você se desprende dessa dor, dessa amargura, você deixa de remoer aquilo que aconteceu e você, além de você permitir que você continue a vida, não estando preso ao passado, você também permite que o outro continue a sua vida. Por que que o outro continue a vida dele? Porque, galera, quando você perdoa, você dá espaço para o outro mudar. Eu vou te dar um exemplo aqui bem simples. Vamos viajar aqui agora. Imagine que eu tenha machucado você e aí eu feri você, só que você não me perdoa. Você sempre vai falar: o Mano Wellison é um cara ruim, o Mano Wellison me feriu,
o Manuel me machucou, vacilou comigo, sabe? Só que assim, galera, eu tô querendo mudar, eu tô querendo uma nova vida, só que você não permite isso porque você fica sempre apontando o meu passado e algo que já aconteceu. E aí, quando você me perdoa, você também permite que eu evolua. A gente sempre vai errar. Eu falo, galera, sempre. A gente sempre vai errar, eu vou errar, você vai errar. A gente vai errar em todos os momentos, só que o que a gente não pode é permitir que isso nos consuma. A Bíblia vai falar, né, que a gente tem que ser como uma criança, e se você olhar para uma criança, se você ferir ela, magoar essa criança, daqui a 10 minutos ela vai estar te abraçando, te beijando e ela vai esquecer o que aconteceu. E é isso que a gente precisa fazer, se desprender do passado, esquecer as coisas que aconteceram e seguir em frente e perdoar. E aí eu falo, cara, José, mais do que ninguém, tinha todos os motivos para odiar os familiares dele, podia se vingar porque estava como governador do Egito, um cara extremamente poderoso, poderia falar assim, agora é minha vez, só que José permitiu que Deus conduzisse e guiasse os caminhos dele. E às vezes, galera, quando a gente olha para a vida de José, tudo o que José ele viveu tinha um propósito maior. José ele estava sendo preparado, ele foi conduzido pelo próprio Criador para que na região ali do Egito, a região ali em cima em Canaã, não houvesse fome. Então assim, quando você passa por algumas coisas, é Deus te moldando, é Deus te lapidando, é Deus te preparando para algo melhor e para algo muito maior, tá? Mas é isso, acho que é isso que eu queria compartilhar. Se você hoje tá. Cara, eu odeio esse óculos, porque esse óculos me deixa com uma cara de. Não, agora até que tá bonito. Mas a hora que eu fico, galera, com uma cara parecendo um papagaio. Tipo, o bico aqui, os olhos aqui. Calé. Deixa eu trocar de óculos, tá, galera? Que eu acho que se eu trocar de óculos, vai ficar melhor. Mais bonito, né? Então, galera, cara, sobre José, né? Mas é isso, Deus estava preparando José, estava conduzindo a vida de José, e em alguns momentos você passa por algumas situações, porque Deus está te moldando, Deus está lapidando você, o seu caráter, para que você lá na frente enfrente uma situação ou vença uma situação que de outra forma você não venceria. Então, assim, agradece pelo sofrimento, mas não agradecer pela dor, né? Eu sempre ouvi a Bíblia falar assim, em tudo dai graça, né? Até pelo sofrimento. Aí algumas pessoas na igreja falavam assim, mas tem que dar graça pelo sofrimento, pelo que a gente passou, pelo que a gente viveu, mas não é agradecer pela dor, né? E eu lembro que teve um rapaz que falou assim, agradece pela dor porque ela mostra que você tá vivo, né? Se você sente dor é porque você tá vivo. Eu falei, cara, olha, né, que um colega meu que falou isso aí. Só que assim, galera, o agradecer pela dor, o agradecer pelo sofrimento, não é você agradecer pelo incômodo, pela tristeza que você sentiu. É você agradecer pelo que você passou, mas em relação à maturidade que você adquiriu. Por exemplo, eu tive dores, eu tive alguns sofrimentos na minha vida e isso me amadureceu, isso me fortaleceu, me tornou mais forte. E aí quando você olha o sofrimento, ou algo que você viveu dessa forma, você passa a agradecer não pela dor em si, mas pela maturidade que você adquiriu e pela experiência que você adquiriu com o sofrimento. Vou te dar um exemplo. Manuel, me casei, minha mulher colocou uma gaia em mim, cara. Beleza, sua mulher colocou uma gaia em você, lá na frente você vai ter um parâmetro de uma mulher que você vai trazer para sua vida ou que você não vai trazer. Ou se ela tá namorando novamente, tá lá com a mina tem um comportamento semelhante a primeira que te traiu. Isso são indícios. São só exemplos, tá, galera? Ou se você iniciou um projeto, deu errado, sabe, foi tudo por água abaixo, perdeu dinheiro, é uma forma que você encontrou de não fazer as coisas, tá? Foram exemplos muito simples, galera, mas é o que me veio aqui na mente agora, tá? Mas é isso, vamos sempre liberar o perdão,
tá? E abraço para vocês, até o próximo vídeo. Confia em Deus, entrega o seu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Não só materialmente, profissionalmente, mas Deus vai fazer algo na sua vida, principalmente no sentido espiritual e no sentido emocional. Abraço a todos vocês e um beijo.